De coração a todas as mensagens que eu recebi ontem. Ontem foi meu aniversário, fiz 44 anos, dá para acreditar, irmão? 44 com carinha de 21, não é? Pessoal, pastor, achei que você era mais velho. Não, irmãos, é que a batalha é muito grande do lado de fora, a gente é desgastado, mas meu interior está renovado, em nome de Jesus, não é? E muitas pessoas mandaram mensagem no Instagram, no WhatsApp. Eu recebi abraços nos cultos da manhã. Hoje também muitas pessoas já me abraçaram ali. Eu fico muito feliz de receber mensagens, abraços, aquecem o nosso coração. Pastor, qual a diferença? Mandar uma mensagem? Irmão, você não sabe o poder de uma mensagem. Às vezes você entra naquele lugar do coração, o coração é abraçado, é aquecido. Então, muito obrigado, viu? Eu louvo ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês. Eu sou um homem muito feliz, pastorei uma igreja linda, que é generosa, que é próspera, que é abundante, uma igreja ativa na sociedade, uma igreja que tem um testemunho nessa cidade, nessa região de São Paulo. Muitas pessoas por onde eu ando querem conhecer aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Talvez na nossa... É que nem filho dentro de casa, né? O filho vai crescendo, o pai ele não tem noção do crescimento do filho. Aí vem um parente de fora, depois de 6 meses, e fala: meu Deus, esse menino cresceu demais. Aí o filho vai conversar com o tio que faz tempo que ele não vê e fala: rapaz, como esse menino é inteligente, já viu? Puxou para quê? Claro que foi o pai, né? Assim. Então a gente tem visto um testemunho lindo através daquilo que o Senhor tem feito aqui em São Paulo, na Vila Prudente. E eu louvo ao Senhor Jesus pela sua vida, amém? Eu quero ministrar uma palavra ao seu coração. Quero pedir a você fechar os teus olhos. Dá uma respirada assim. Respira bem fundo, deixa o ar entrar nos teus pulmões. Repete comigo essa oração, diga assim: Senhor Deus, mas põe volume na sua voz, diga assim: Senhor Deus, nessa noite eu rendo o meu coração na tua presença. Eu lanço a minha ansiedade, as preocupações, tudo aquilo que ocupa a minha mente, eu coloco diante do Senhor, e eu peço que a tua palavra, que é viva e eficaz, fale comigo, que o Senhor venha me transformar, me libertar e me reposicionar. Eu quero viver toda a vontade do Senhor na minha vida. Muito obrigado, amém? Glória a Deus. Nós estamos no mês de setembro, desde o primeiro domingo, numa série de mensagens, e a gente denominou essa série de mensagens para falar sobre a igreja. Então o tema dessa palavra é a igreja. Primeiro domingo falamos sobre o porquê existimos, o segundo domingo falamos sobre a igreja como família de Deus, e hoje nós iremos falar sobre a influência da igreja na sociedade. Então eu quero recapitular algumas coisas que foram faladas só para firmar o entendimento. Eu até quero, antes de começar a pregar, falar que nós estamos especialmente nesse mês pregando de uma forma diferente. Não é a nossa forma habitual de pregar em séries. A gente não faz isso aqui na Virtude, mas estamos entendendo que o Senhor tem nos levado a esse entendimento do que a igreja. Queremos deixar todo mundo na mesma página do livro, todo mundo crescer na mesma dimensão, porque eu creio que o Senhor está preparando algo muito lindo para nós como casa ministerial, como família da fé, e eu não tenho dúvida que ainda esse ano muitas coisas lindas vão acontecer através de nós, amém? Então nós somos a igreja de Jesus, e a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Somos membros do mesmo corpo. Como igreja, temos uma missão. Como igreja, temos um movimento. Como igreja, precisamos entender que estamos ligados à mentalidade do cabeça, que é Cristo. Nós ensinamos nesses dias que não existe várias igrejas na terra, existe uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. E nós nos reunimos em comunidades de fé, como a Igreja Virtude. Essa comunidade de fé, ela tem um nome para que ninguém confunda, como a igreja do pastor Luiz, porque a igreja não é do pastor Luiz, a igreja não é do apóstolo tal, a igreja não é do bispo tal, a igreja é... Quem é o dono da igreja?
Jesus. Jesus é o dono da igreja. Então a gente identifica a nossa comunidade de fé com um nome, para que a gente possa ter uma identidade. Até por uma questão de legislação, nós precisamos nos formalizar. Então nós demos um nome de virtude. Se você já passou no café de integração, você sabe o porquê do nome, o porquê que nós escolhemos esse nome. E se você não passou, fica um convite para você passar no próximo café de integração. Então nós somos o corpo de Cristo e somos a família de Deus. Igreja não é prédio, igreja não é um clube, a igreja é um organismo vivo que carrega a glória de Deus. Então um prédio, ele é só um prédio, mas se nós nos reunirmos aqui, a glória de Deus vem, não é por causa do prédio, por melhor que ele seja, por mais cuidado que ele seja, ela vem por causa da reunião dos filhos de Deus. Igreja não é algo individual, eu sozinho não sou a igreja. Você pode dizer isso, fala assim: eu não sou a igreja. Põe volume na sua voz, diga assim: nós somos a igreja. Sabe por quê? A igreja é coletivo, a igreja é plural. Na minha individualidade eu sou um filho de Deus, na minha individualidade eu sou amado, perdoado, mais do que vencedor. Mas quando eu me uno com você, eu me torno a igreja de Jesus. Por isso Jesus disse: onde houver 2 ou 3 reunidos num só propósito, ali eu estarei. Então a igreja, ela é coletiva, a igreja é a família de Deus. E para você entrar na igreja, você não faz uma inscrição na secretaria pegando uma carteirinha de membro. Não, para você entrar na igreja de Jesus, você precisa passar pelo novo nascimento. Você precisa receber o Filho como teu Senhor. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nos tornamos parte da igreja de Jesus quando nascemos de novo. Há um convite de Deus para que todos venhamos a fazer parte da família de Deus. Falamos um pouco na semana passada sobre o poder da família. Quando você faz parte de uma família poderosa, você é abençoado por fazer parte da família poderosa. Nós fazemos parte da família de Deus. Você faz parte da família do Criador de todas as coisas, irmãos. Quando você chega num lugar, o sobrenome Filho de Deus está sobre você. E se você sabe o poder do sobrenome, você sabe que isso abençoa demais. Quando eu chego em alguns lugares e carrego o meu sobrenome terreno, Henriques, Leite Henriques, eu ando em alguns lugares e as pessoas falam assim: você é parente do fulano de tal? Esses dias eu fui pregar numa igreja, nem lembro, longe demais daqui. Eu tenho Leite no meu nome. E aí o cara falou assim: você é sobrinho, você é parente do Paulo Leite? Eu falei: é meu tio. Rapaz, esse cara já abençoou tanto a minha vida. Meu tio é metido no negócio da Donep, uma rede de empreendedores e empresários muito antiga que opera na evangelização de empresários. Ele é muito conhecido. Então o sobrenome te insere em alguns lugares. A igreja de Jesus te deu um sobrenome. Você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu sou um filho de Deus, um filho amado de Deus. Então Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em pessoas. Na velha aliança ele escolheu um tabernáculo. O tabernáculo, ele era composto de 3 repartições, e na última repartição, na mais íntima, no lugar santíssimo, tinha uma arca da presença. Era ali que Deus habitava, a presença de Deus estava ali. Agora, depois que Jesus morre, ele vem como homem, ele morre na cruz. A Bíblia fala que quando ele morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora todos nós temos acesso à presença de Deus. A presença de Deus não é exclusividade de um sacerdote, de um pastor, de alguém muito intelectualizado ou teologizado. Não, a presença de Deus está disponível para todas as pessoas que nasceram de novo. Isso não te dá alegria, irmão? Saber que você tem acesso a Deus. Você não precisa de um intermediário, você não precisa de alguém que faça a sua intermediação. Olha aqui, por favor, eu acredito na intercessão, eu acredito na cobertura de oração, eu acredito na paternidade espiritual, mas a verdade é que você tem acesso ao mesmo Deus que eu tenho. Você tem acesso ao mesmo Pai que eu tenho. Você tem o mesmo Espírito de Deus habitando em você que eu. Nós temos a alegria de fazermos parte, somos irmãos em Cristo. Não somos uma hierarquia de pessoas, temos funções diferentes na família. Uns foram chamados para serem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Outros têm dons de cura, de milagres. Outros têm dons de socorro. Mas todos nós somos membros do mesmo corpo, bem ajustados, porque há um só Deus, um só Senhor e um só Espírito. Então a igreja é um movimento de Deus na terra. Repete isso, por favor. Fala: a igreja é o movimento de Deus na terra. Deus
escolheu se mover através da igreja. A igreja não existe para ocupar prédios, a igreja existe para ocupar cidades e transformar a sociedade. Não é a intenção de Deus colocar um monte de gente dentro de um prédio. Então por que nós estamos aqui, Luiz? A igreja se ajunta para se encher e se espalha para derramar. Os nossos ajuntamentos têm uma missão: nos enchermos de Deus, sermos cheios da palavra, para quando a gente sai daqui e volta para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, nós vamos derramar a glória de Deus. Vamos dizer isso como igreja, fala assim: a igreja se ajunta para se encher e se espalha para derramar. Falamos também rapidamente, estou terminando essa recapitulação, que a palavra igreja no original é a palavra eclésia, e Jesus tomou emprestado um termo grego da política, que também remetia à área militar, porque Roma usava algumas formas de ocupação e de conquistas de território. Toda vez que Roma entrava num novo território, ela denominava a primeira caravana ou a primeira tropa, guarnição de pessoas, de apóstolos. Os apóstolos entravam naquele território, ocupavam o território, destruíam as fortalezas, tomavam posse do território, e depois vinha a segunda tropa, o segundo pelotão, chamado eclésia. E a eclésia tinha uma finalidade: implantar a cultura de Roma, para que todos aqueles cidadãos recém-conquistados pensassem como romanos, falassem como romanos, se vestissem como romanos, adquirissem a cultura de Roma. Jesus fala o seguinte: olha, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia, e ela tem uma missão de entrar nesse mundo e estabelecer a cultura celestial. A igreja existe para entrar em ambientes, entrar na política, entrar no empreendedorismo, entrar na educação, entrar na saúde, entrar na cultura e entrar nas diversas áreas da sociedade, para transformar e influenciar com a cultura dos céus. É a igreja que estabelece pela palavra de Deus como os casamentos têm que ser. É a igreja que influencia como a educação de filho tem que acontecer. Nós não deveríamos, como igreja, sermos influenciados pelo mundo. Pelo contrário, a expectativa de Deus é que nós, como igreja, guiássemos a formação da cultura da sociedade. Então nós estamos aqui hoje não só para ser uma igreja boa. A nossa intenção, Vini, não é ser uma igreja boa. A igreja é boa, a Virtude é uma igreja boa, irmãos. Eu gosto da Virtude, gosto do pastor da Virtude, cara, é gente boa, gosto da liderança, dos homens que coordenam junto comigo. Mas nós não queremos ser uma igreja boa somente, irmãos. Nós queremos ser uma igreja influente na sociedade, uma igreja que transforma pessoas, que transforma realidades. Nossa intenção não é ficar parado num prédio cada vez mais cheio, cada vez mais visitado, um prédio maior. Não, nossa intenção é que as pessoas que tiverem contato conosco, seja aqui, seja numa casa, seja numa escola, elas possam conhecer a glória de Jesus. E nós não podemos, como igreja, ficar preso no passado. A igreja tem um passado glorioso, maravilhoso, mas é passado. Aliás, deixa eu te dar uma palavra: o passado não é um lugar para você morar, irmão. Muitas pessoas estão morando no passado, e por estarem morando no passado, impedem Deus de continuar a história. Tem gente que está preso em traumas, está preso em histórias boas. Tem gente que está preso na sociedade que deu errado. Tem gente que está preso na empresa que quebrou. Tem gente que está preso no casamento que se desfez. Deixa eu te dar uma palavra: deixa o Senhor Jesus entrar na tua história e ressignificar o teu passado, te reposicionar para o futuro que Ele tem em Deus através da palavra. Passado é referência e não destino. Quando a gente fica preso no passado: mas quando eu era novo, na minha época, os crentes iam para o monte. Irmão, só não vou para o monte porque primeiro está perigoso. Na minha época, pastor, os irmãos cantavam música e choravam, agora ninguém mais chora. Está preso no passado. Ei, deixa eu te dar uma palavra. Deixa o Espírito Santo te guiar nesse novo momento, te refazer para essa nova estação, porque tem algo bom que Deus está fazendo hoje, agora, nesse exato momento. E se você estiver preso no passado, você nunca vai alcançar aquilo que o Senhor tem para você. Deixa eu repetir isso para você: passado não é destino, é apenas uma referência. A gente olha para o passado e a gente aprende com o passado, aprende o que não fazer, aprende o que fazer melhor, mas a gente não pode ficar preso no passado. Em nome de Jesus, recebe essa palavra, que o Senhor entre na tua vida hoje, te libertando de toda a dor do passado. Deus não quer te levar ao passado, Ele quer te levar para Ele.
Ele não quer te levar para o passado, Deus quer te levar para Ele, porque a tua história está escrita dentro dEle. Deus não está no passado, Deus não está no presente e não está no futuro. Onde Deus está? Na eternidade. Num tempo que não tem começo e nem fim. Passado é uma perspectiva humana, para a gente se situar na história, mas Deus é eterno, Ele é antes de tudo e será depois de tudo. Por isso você pode descansar na presença do Deus eterno, amém? Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia, depois de tudo que eu falei. Abrir tua Bíblia em João capítulo 17. E aqui eu começo a pregar a mensagem de hoje. A igreja como influência na sociedade, amém? Vamos lá, João 17:11. Isso aí, Leozinho, deixa Deus te usar, deixa Deus fluir. Pode ir sentindo uma graça de Deus desde o começo do louvor. Deixa o negócio fluir. João 17:11 diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Teu nome que me destes, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus estava às vésperas da sua crucificação. Ele acabou de fazer essa oração, ele foi para o Getsemane para ser preso. Depois do Getsemane, logo na sequência, sofreu todo o Calvário e foi crucificado. Mas antes de tudo, ele fez uma intercessão por seus discípulos. A teologia e algumas pessoas gostam de se referir a essa oração como a oração sacerdotal de Jesus. Foi uma oração que ele fez a Deus, o Pai, de uma forma muito íntima. E ali ele expressou o seu íntimo. Ele fez uma intercessão pelos seus discípulos. Ele dizia o seguinte: Senhor Deus, meu Pai, eu peço que o Senhor guarde esses homens. Ele estava se referindo àqueles que estavam ali com ele. Eu peço que o Senhor guarde eles, assim como eu os protegi, que eles continuem guardados e protegidos. Mas eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. A ideia de Deus e de Jesus nunca foi te sacar do mundo, foi te dar poder para vencer no mundo, para viver vitoriosamente aqui e glorificar a Deus. Isso é uma palavra sobre a tua vida, irmãos. Tem gente que fica nessa expectativa: o dia que eu for para a eternidade já começou no dia que você recebeu Jesus, irmãos. Ele te deu poder para viver aqui na terra a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Então ele faz esse clamor ao Pai. E só que ele não fica só restrito àquelas pessoas que estavam ali, aos discípulos, aos 12, as pessoas que seguiam ele. No versículo 20, ele inclui a mim e a você nessa oração. Versículo 20 diz assim: não rogo somente por estes, aqueles que estavam presentes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Pergunta: tem alguém aqui que creu no Senhor Jesus por intermédio da palavra? Essa oração incluiu você. Jesus intercedeu por você, Jesus rogou a Deus por você. Ele disse: Senhor, eu não peço que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Há uma cobertura de oração de Jesus sobre você como igreja, há uma cobertura de oração de Jesus para a sua casa, para a sua família. Fica tranquilo, o Senhor que venceu a morte orou por você. O Senhor que venceu a morte intercedeu por você.
Agora ele intercede com um propósito. No versículo 21, ele fala assim: a fim de que todos sejam um. Unidade, família, corpo de Cristo. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Qual o propósito dessa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus intercedeu por nós. Não tem nenhuma arma que prospera contra você, irmãos. Não há maldição que possa pegar na tua vida. Não há nenhuma praga que possa entrar na tua casa, porque Jesus é o protetor da tua casa. Jesus é o Senhor da tua vida. Agora você precisa entender, isso não é só para te fazer protegidinho, bonzinho, guardadinho, não, é para uma missão. Ele quer que através de você, através de nós como igreja, o mundo conheça a glória dele. Estava falando, a minha igreja, ela vai entrar em lugares e todos verão a minha glória, todos saberão que eu sou o Senhor. A intenção de Jesus era nos comissionar a transformação da sociedade. É através da igreja que a sociedade é transformada. Deus, ele intenciona transformação através da igreja. A igreja não existe pela vontade de um homem, a igreja existe pela vontade de Deus. A igreja é fruto da vontade de Deus, a igreja é fruto da vontade de Jesus, e é pela igreja que Jesus vai governar. Deixa eu te dar uma palavra: Jesus não precisa governar através do Palácio do Planalto. Jesus não precisa governar através do Palácio dos Bandeirantes, através da Prefeitura de São Paulo. Ele governa através da igreja. Nós devemos resposta à sociedade. Nós precisamos sujeitar as nossas vidas a toda a autoridade, orar pelos presidentes, governadores, prefeitos, autoridades, isso é verdade. Mas há uma intenção de Jesus, através da sua igreja, transformar o mundo, através da sua igreja, mudar realidades. Por isso ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Precisamos entender que como sal e luz temos uma missão. Jesus usa essa analogia de forma intencional, mostrando para nós que o movimento da igreja na sociedade não é simplesmente um movimento imperceptível, como algumas pessoas que entram em alguns lugares, saem dos lugares e a gente nem sabe que ela apareceu. Não, a igreja é diferente. Quando ela entra num lugar, ela precisa transformar aquele lugar, porque ela é sal, ela tempera, ela salga, ela muda o sabor, e ela é luz, ela acende o ambiente, ela traz a glória de Jesus. Somos a igreja, somos sal e luz para transformar a sociedade. E a sociedade precisa ver em nós, a igreja de Deus, um modelo de vida inspiracional que represente o reino de Deus. Há um desejo, irmãos, de Deus que a igreja seja a referência da sociedade. Não para que as pessoas venham para um prédio, mas é que o movimento da igreja, porque a igreja ela precisa se movimentar. Diga isso, a igreja precisa se movimentar. A igreja não pode ficar parada, irmão. Água parada, sal dentro do saleiro. Por que você põe o sal no saleiro? Para poder derramar ele na comida. Sim ou não? Você deixar o sal no saleiro, ele não muda, mas quando você pega o saleiro e começa a despejar, ele transforma. A ideia de Deus é que a gente venha para cá para se encher, domingo após domingo, reunião após reunião, andando em Deus, adorando ao Senhor, orando uns pelos outros, cantando, repreendendo a palavra. Mas quando a gente sai daqui, vai lá para a empresa, vai lá para a escola, vai para a faculdade, entra no metrô, vai para o hospital, quando a gente entra no condomínio, quando a gente sobe no elevador, a intenção de Deus é que todo o enchimento seja derramado. E é isso que eu profetizo nas nossas vidas esses dias. O Senhor vai começar a transformar muitas coisas através da igreja de Jesus. Quando a igreja se move, ela influencia, mas quando ela para, ela negligencia. Deixa eu repetir isso. Quando a igreja se move, ela influencia, mas quando ela para, ela começa a negligenciar muitas coisas. Hoje temos alguns benefícios na sociedade que foram frutos do movimento da igreja, mas também experimentamos algumas dores que foi fruto da negligência da igreja. Muitas coisas aconteceram socialmente de transformação, porque a igreja se movimentou, mas quando a igreja parou, as coisas começaram a perder o sabor, começaram a perder o propósito. Nós precisamos entender, irmãos, que como igreja temos uma missão, que é a transformação do mundo.
A nossa missão como igreja não é cantar músicas, não é depor as palavras, uma boa internet, olha o Instagram dessa igreja, olha o YouTube dessa igreja, não. A nossa missão como igreja é ter vidas transformadas, testemunhos de casamentos transformados, viciados que foram libertos, prostitutas que largaram a prostituição, pessoas que largaram o crime para receber Jesus, órfãos que encontraram paternidade em Deus e construíram família, pessoas que não tinham futuro, mas quando conheceram ao Cristo vivo através da sua igreja, começaram uma vida nova. A igreja, ela precisa se movimentar. E eu quero fazer um breve relato aqui, em rápidos minutos, sobre a influência da igreja no passado. Porque a gente acha que igreja, e a gente vem aprendendo conceitos equivocados da igreja, e a gente vem nutrindo enganos a respeito da igreja. Muitos ainda acreditam que a igreja é isso aqui. Vamos lá para a igreja. Você não foi para a igreja hoje, hein? Isso também é igreja. Mas isso não é só a igreja é o corpo vivo de Jesus. A igreja se reúne em vários lugares, irmãos. Nesse momento, no outro lado do planeta, tem irmãos orando em buracos subterrâneos, se enchendo, porque quando eles saem dali, eles saem para se espalhar e derramar a vontade de Deus. Na Coreia do Norte, na Índia, na China, em lugares que a ditadura é estabelecida, muitos lugares que não se podem pregar o evangelho com essa liberdade que a gente tem no ocidente, a igreja, ela se reúne mesmo assim, não em prédios, mas em casas, às vezes de forma silenciosa, com pedaços da Bíblia, porque tem lugares que a Bíblia não pode entrar de forma completa. Eles pegam um pedaço da Bíblia e ficam com aquele pedacinho, lendo, relendo, meditando, e acredite, Cristo se revela para eles, porque Cristo é toda a Escritura, Cristo é toda a palavra, Cristo é tudo. Tira Cristo da igreja e acaba a igreja, porque Ele é o cabeça. Corta a cabeça de um corpo, o corpo fica morto. Por isso que a igreja, ninguém para a igreja. Já incendiaram a igreja, já colocaram a igreja no Coliseu, já incendiaram, colocaram os cristãos amarrados em postes. Nero fez isso lá em Roma. Deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém consegue parar a igreja, porque a vida vem do cabeça, e o cabeça é Cristo, e Cristo venceu a morte. Não há nenhum poder contra Cristo, Ele é todo poderoso. Eu quero falar um pouco da igreja na educação. Você hoje, muitos de nós que somos pais, queríamos que os nossos filhos estudassem nas universidades, por exemplo, de Harvard, Yale, na universidade dos Estados Unidos, aquelas universidades. Deixa eu contar um pouquinho dessa história para você. Antes da reforma protestante, antes da igreja se movimentar como a igreja que a gente conhece hoje, depois de ela ter sido aprisionada por Roma e ter se unido ao Estado, veio a reforma e libertou a igreja. A igreja voltou a ter movimento próprio. Quando a igreja começa a se movimentar, acontece algo. Até aquele momento a educação era um privilégio de nobres e cleros. Era um privilégio, ninguém tinha acesso à educação se não fosse parte da nobreza ou parte da igreja. Mas, quando a igreja começa a se movimentar como corpo de Cristo, ela devolve para o povo a educação. A igreja começa a fundar escolas, a igreja começa a liberar, e os norte-americanos tiveram uma confissão nos seus lábios: cada igreja tem que se tornar uma escola. A Universidade Livre de Amsterdã, uma das melhores universidades do mundo, foi fundada em 1881 por um reformado cristão chamado Abraham Kuyper, que mais tarde se tornou o primeiro-ministro da Holanda. A Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, também considerada uma das melhores do mundo, foi fundada em 1746. O seu fundador foi o governador Jonathan Belcher, que era um irmão congregacional, e ele fez isso atendendo aos pedidos dos irmãos presbiterianos. A conhecida Universidade de Harvard foi fundada em 1643 pela igreja dos irmãos reformados, e apenas 6 anos após a sua chegada na Baía de Massachusetts. E o lema, a missão e o propósito de Harvard quando foi fundada, eu quero ler para você entender que quem fundou Harvard não foi o empresário, foi a igreja. E a missão de Harvard era que cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito principal da sua vida e dos seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, e consequentemente colocar a Cristo na base, que é o único alicerce
do conhecimento sadio e do aprendizado. Meu Deus! A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, uma das mais antigas universidades, foi a universidade que mais formou presidentes nos Estados Unidos. Ela foi formada por pastores, e esses pastores queriam preservar a tradição cristã da igreja na Europa. No seu alvará de funcionamento, que foi concedido em 1701, o alvará de funcionamento da Universidade de Yale dizia o seguinte: que nessa escola os jovens sejam instruídos nas artes e nas ciências, e que através das bênçãos do Todo-Poderoso sejam capacitados para o serviço público, tanto na igreja quanto no Estado. A igreja deu o pontapé inicial numa revolução na educação. Quando os missionários chegaram no Brasil, eles tinham dificuldade de pregar o evangelho, então eles tinham uma missão. Eles começaram a criar escolas para alfabetizar o povo, e essas escolas, elas foram fundamentadas em princípios cristãos. Só que hoje a gente vê uma grande influência de ideologias nas universidades, porque quando a igreja ela se movimenta, ela influencia, mas quando ela para, ela negligencia. Hoje o maior medo dos cristãos é mandar filho para as universidades, porque tem medo dos seus filhos se corromperem. Deixa eu te dar uma palavra: os nossos filhos instruídos na palavra, eles precisam voltar para esses ambientes, para tomar de volta e influenciar os ambientes que foram negligenciados pela igreja de Jesus. A igreja na medicina também foi muito influente. O maior especialista na história dos hospitais, Dr. Gary Frangen, afirmou de modo enfático numa pesquisa que ele fez numa universidade, dizendo que o hospital foi, em sua origem e concepção, uma instituição tipicamente cristã, enraizada nos conceitos cristãos de caridade e filantropia. O cristianismo, originalmente, a resposta de Deus para a saúde do povo, irmão. O hospital existe porque a igreja se movimentou. Hoje virou um grande negócio porque a igreja se parou, porque a igreja negligenciou. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus está voltando, irmãos. Há um clamor na terra, que a terra está clamando com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, do coletivo, do corpo, da movimentação da igreja de Jesus. A igreja na política também influenciou muito. A igreja deu start na democracia, até o movimento da igreja. A igreja era a sociedade se movimentava num sistema de feudalismo. Quando a igreja entra em movimento, há uma mudança e estabelece então a democracia. O Estado laico que a gente tanto fala, não é fruto da política, é fruto da igreja que devolveu a liberdade religiosa. Hoje nós podemos ter liberdade religiosa porque a igreja se movimentou, mas a igreja se associou com a política de forma equivocada. Estamos perdendo de novo a liberdade. Aliás, a respeito da política, qual é a missão da igreja? Não é se assentar nas cadeiras como pastores. A missão da igreja é preparar homens e mulheres que queimam no coração, que têm uma vocação política, ensinarem a eles as escrituras, os princípios e valores cristãos, e os enviarem para cumprir a sua missão nas cadeiras. Político, é governante. Pastor é pastor, irmão. Pastor não devia se meter na política. Aliás, nós temos uma tragédia todas as vezes que a igreja se conecta com a política. Qual é o papel da igreja na política? De influência. Fala, a igreja é influência na política. Eu sei que a gente não gosta de falar de política na igreja, mas é necessário. Nós precisamos ensinar o nosso povo a pensar. Nós precisamos entender que o papel da igreja é preparar homens e mulheres, enchê-los de valores e princípios do reino, para que eles entrem na política e legislem, executem, direcionem. Quando você pensa no judiciário, irmãos, as leis que o povo hoje cria, ela tem um fundamento. O não matarás não nasceu no homem, nasceu em Deus. O não roubarás não nasceu no homem, nasceu em Deus. Todo o movimento da igreja influencia a sociedade. E deixa eu terminar essa parte da fala política aqui.
dizer para você, não é o pastor que decide em quem você vota. Eu vou tomar até uma água aqui, irmãos. Não é o pastor que decide em quem você vota. O pastor te ensina a palavra, o pastor cuida da tua alma, o pastor te inspira, o pastor te ensina a ser apaixonado por Jesus, o pastor te ensina valores e princípios cristãos do reino de Deus. Então quem que me ensina ou que me direciona no voto? São o teu conjunto de crenças, valores e princípios. É meio contraditório um cristão votar em alguém que não crê nos mesmos princípios e valores que a gente. Agora há um erro de que a gente tem que votar em homens que têm uma característica pastoral. Político não é pastor. Repete isso, fala assim: político não é pastor. O pastor tem uma responsabilidade, ele tem que viver para cuidar do povo, para pregar a palavra, para ser um modelo e uma referência. O político não. O político, ele é um servo do povo, mas ele precisa estar fundamentado. Se ele não estiver fundamentado nos valores e princípios cristãos, ele não é digno do seu voto, irmão. Sabe qual é o problema do Brasil? É que a gente negligenciou o poder da igreja, a influência da igreja na política. Então a gente começou a dar o nosso voto para qualquer um, e agora a gente chora. E agora a gente lamenta: meu Deus, há muita opressão. É opressão porque a igreja, quando se movimenta, influencia, mas quando para, ela negligencia. E quando nós, um povo cristão que se chama pelo nome de Deus, que lê a Bíblia, começa a ver a história de Davi, você vê Davi como governante, irmãos. Você não vê muitas vezes Davi como um pastor. Quando ele se acionava no modo rei, se você vê a forma que Davi agia, você se escandaliza, porque governante é governante, pastor é pastor. Não se engane, pastor não decide em quem você vota, irmão. Pastor, no máximo, ele pode te ensinar valores. Por isso, não vote de forma equivocada. Não ache que você não pode mudar a sociedade, porque é isso que as pessoas fazem a gente pensar: não, vou votar para quê? Está tudo igual, nada muda. Muda se a igreja se movimenta, ela influencia. Nós somos hoje, até 2032, nos tornaremos uma nação onde 51% do povo é cristão evangélico. Você imagina o poder que nós vamos ter? O poder de influenciar na sociedade, o poder de influenciar na medicina, o poder de influenciar nas universidades. Nós não deveríamos engolir qualquer coisa, então nós precisamos resgatar o nosso poder de influência. A igreja é influência nos negócios. Quando você vai para a Bíblia, você vê Abraão como um grande empreendedor. O Abraão tinha animais de tudo quanto é tipo, tinha terras, era um homem de posse. Você vê Noé como um grande agricultor, você vê Salomão, um homem rico, um homem poderoso. Você começa a vir para o Novo Testamento, você vê Pedro, um dono de uma empresa de pesca. Você vê Lídia, aquela mulher que Paulo pregou e transformou a vida dela, uma vendedora, uma comerciante, uma empreendedora do ramo têxtil. Você vê Jesus sendo sepultado num túmulo de um homem chamado José de Arimateia, que era um homem rico da região. A igreja, ela precisa estar em todas as esferas da sociedade. Se você é um empreendedor, um empresário, você precisa ganhar uma mentalidade de que naquele lugar você precisa ser influência. Você já percebeu o nível da sua influência na tua empresa? Ah, pastor, minha empresa é pequenininha, tem 5 pessoas. Não são 5 pessoas, irmãos, são 5 famílias que por trás delas tem outras pessoas. Se você viver o reino de Deus naquele lugar, as pessoas serão impactadas pela glória de Deus dentro da sua empresa. Os seus fornecedores, eles vão falar assim: eu nunca vendi para um cara tão honesto como esse cara. Os teus clientes vão ter prazer de fazer negócio com você. Por quê? Não é porque você é bonzinho, é porque você agora vive debaixo de uma cultura celestial. A igreja é influência na sociedade. A igreja precisa resgatar o seu papel de influência. Vai me faltar tempo para falar da influência da igreja na cultura, mas graças a Deus, Deus tem levantado pessoas para transformar a cultura. Peças de teatro que falam de Jesus. Hoje nós temos em São Paulo um teatro que foi resgatado e implantado por uma companhia de teatro cristã, onde você vai ali, é pregada a palavra, irmãos, através das artes, da cultura. Você entra no cinema hoje, você vê filmes, Quarto de Guerra, A Forja, The Chosen. Nunca imaginamos que ia ser tão poderoso. Uma série, Netflix, tudo quanto é lugar que você entra hoje, a igreja está influenciando. Ah, pastor, qual é a igreja? Não é a igreja placa, é a igreja corpo.
É a igreja que anda, é a igreja que se movimenta, é a igreja que é feita através dos filhos de Deus. Porque não se engane, irmãos, Deus te deu inteligência para você influenciar. Talvez você é alguém que trabalha na área da culinária, da gastronomia. Não se limite só a estudar o que aconteceu. Comece a orar e pedir: Deus, eu quero ser uma influência na minha área. Aliás, vamos fazer isso agora. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Deus, eu quero ser uma grande influência na minha área de atuação. Deus, o Criador de todas as coisas, pode tocar a tua mente com criatividade para te fazer um grande influenciador naquilo que você faz. Não, pastor, eu preciso viver naquilo que já aconteceu. Não, você não está limitado ao que já aconteceu. Você pode se basear no que já aconteceu, mas você está vinculado ao Deus eterno que sabe todas as coisas. Tem coisas na sua área que ainda não foram criadas, e Deus está esperando homens e mulheres com ousadia para dizer: Senhor, eu quero glorificar o teu nome na minha área de influência, e eu quero que o Senhor seja glorificado. Me dá a próxima ideia, me dá a próxima direção. Nós podemos falar de várias coisas que quando a igreja se moveu, ela transformou, mas quando ela parou, ela negligenciou. Então hoje nós temos muitos benefícios, Vini, do movimento da igreja, muitas operações da igreja, mas também sofremos muitas dores, porque a igreja parou. A igreja parou de se movimentar. A igreja enriqueceu, irmãos. Por onde você olha, você vê prédios e mais prédios suntuosos. A igreja parou de se movimentar para fora e começou a olhar só para dentro. Eu não tenho problema de se movimentar para dentro, irmãos, mas nós precisamos resgatar a nossa missão, que é transformar a sociedade, que é transformar o mundo. Nós precisamos transformar o mundo. Quando a igreja se move, ela transforma. A igreja era conhecida em Atos capítulo 17, versículo 6, como aqueles que transtornam o mundo. Dá para você imaginar? A igreja chegava no lugar, as pessoas falavam assim: meu Deus, esse povo que transtorna a sociedade, esse povo que faz as coisas virarem de ponta cabeça. Imagina, a igreja entrava numa cidade e o prefeito colocava a mão na cabeça: meu Deus, eles estão chegando. Aquilo que eu estava impedindo de acontecer vai acontecer, porque ninguém pode parar a igreja. Você imagina, lá no teu condomínio, você se movimentando como igreja, junto com outro irmão que mora lá. Lá na tua empresa, você se movimentando como igreja. Todas as obras do inferno não vão prevalecer, porque você representa a igreja, o corpo de Cristo. A igreja tem poder para transformar cidades e libertar os cativos da opressão. Vamos repetir isso, fala assim: a igreja tem poder. Põe volume na sua voz, como filho de Deus, como igreja de Jesus, diga assim: a igreja tem poder para transformar cidades e libertar os cativos da opressão. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 19, Atos 19, versículo 11. Você está feliz, irmão, está recebendo essa palavra? Bate aí na mão da pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós somos a igreja, nós somos a igreja. Aleluia, tem muita unção de Deus aqui. Sabe que eu estou percebendo que Deus está despertando a gente. Parece que nesse culto tem um poder maior ainda do que nos dois anteriores. Eu acho que nós estamos ficando melhor, entendendo melhor o propósito da igreja. Cada domingo que passa, Petinho, parece que nós estamos avançando. E eu quero declarar que ninguém vai parar aquilo que Deus começou. Ninguém vai parar. Por isso você não precisa se preocupar, só descansa no eterno. Descansa naquilo que já está pronto, e Deus vai fazer a parte dele. Atos 19, versículo 11 diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Uau, que poder! E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos dos espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, o sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos.
assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. E veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O poder de Jesus através da igreja era tão grande que havia um arrependimento coletivo. As pessoas vinham confessando os seus pecados, denunciando as suas obras, mais ou menos assim: eu errei, eu roubei, eu me prostituí, eu enganei, eu não estou vivendo corretamente. Isso tudo um amplo convencimento só pelo movimento da igreja. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os preços, achou-se que montavam ali 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Paulo era um apóstolo. Paulo não era um lobo solitário, irmão. Porque muita gente tem uma impressão de que Paulo era alguém isolado da igreja. Não, Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia. Ele era uma extensão da igreja. Ele estava debaixo da cobertura e da missão da igreja. Se eu não me engano aqui, ele estava na sua 3ª viagem missionária. Se eu não me engano, ele estava ali em nome da igreja do Senhor Jesus. Por isso ele operava no poder da igreja, e aonde ele entrava, ele representava a igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Uma galerinha começou a querer surfar na onda do poder da igreja, mas não era conectado com a igreja. Ei, deixa eu te dar uma palavra. Se você não faz parte da igreja de Jesus, eu não estou falando da virtude, eu estou falando da igreja viva, gloriosa, da família de Deus, não queira se usurpar do poder que está sobre a igreja. Essa galera eram 7 filhos de um homem chamado Seva. Eles entraram numa casa que tinha um homem endemoniado, e eles chegaram lá para expulsar o demônio. Sabe como eles foram expulsar? Em nome de Jesus, que Paulo prega: sai dele. Qual que era o problema, irmãos? O problema não era o nome de Jesus, o problema não era Paulo. O problema é que quem estava usando o nome de Jesus não fazia parte do corpo de Jesus. Sabe qual foi o resultado? Os demônios olharam para ele, o demoniado olhou para ele, o Léo, e falou assim: eu conheço Jesus. O diabo sabe quem é Jesus. Deixa eu te dar uma palavra: o diabo sabe quem é Jesus. Por isso, quando você, como parte da igreja de Jesus, o nome de Jesus, ele tem que sair. E ele falou assim: eu conheço Jesus e eu conheço Paulo, agora você eu não conheço. O demoniado foi para cima deles, deu um pau neles, irmão, arrancou a roupa deles, eles fugiram pelado da casa. Porque quem quer usurpar o poder da igreja sem fazer parte da igreja se dá mal. O que a gente mais vê no Instagram é gente em nome da igreja, entra em batalhas em nome da igreja, sem ser parte da igreja, começa a querer mostrar ser parte da igreja. Olha, eu vivo assim. Não, irmão, só tem um caminho para fazer parte da igreja de Jesus: é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, é receber Jesus como seu Senhor, o dono da vida. Não tem outro caminho. Se você não conhecer Jesus e entregar o teu coração para Jesus, você não se torna parte da igreja de Jesus. Mas quando a gente torna parte da igreja de Jesus, Mário, nós temos o poder da igreja sobre nós. A promessa de Jesus para a igreja é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, irmãos, quando esses caras foram envergonhados, essa história começou a correr na população, e ao invés de ter um efeito negativo, meu Deus, os crentes estão tomando porrada, todo mundo sabia que não era crente, porque os crentes, eles prevaleciam contra as obras do inferno. Fica tranquilo, ninguém pode envergonhar a igreja. Pastor nenhum tem o poder de envergonhar a igreja. Ah, está envergonhando a igreja de Jesus, pecou, está envergonhando. Está nada, o cabeça é Cristo, Ele é poderoso o suficiente. Ninguém pode parar aquilo que Jesus começou, irmãos. Ninguém pode parar o que Jesus começou. Todo mundo ficou sabendo o que aconteceu. Sabe o que aconteceu depois? As pessoas começaram a temer o Senhor. Elas começaram a correr e denunciar os seus próprios pecados. Elas começaram a falar: eu preciso desse poder, eu preciso fazer parte disso. Elas começaram a se entregar para Jesus. Elas começaram a largar os seus pecados, a largar as suas profissões. Tinha uma galera que trabalhava com magia e ocultismo, era o trabalho deles, irmãos. Eles ganhavam dinheiro fazendo isso. Eles foram para suas casas, pegaram seus livros, pegaram suas bibliotecas, levaram para uma praça e queimaram tudo.
Arrependimento genuíno e mudança radical de vida é o que a igreja causa quando ela começa a se movimentar. Eles não pensaram no prejuízo. Alguém foi lá e computou a quantidade de livros. A gente talvez tinha alguém assim com essa capacidade de auditar, de ver as coisas assim, olhar e falar assim: meu Deus, quanto livro, deixa eu ver quanto custa isso aqui. Sempre tem alguém, né, para computar o prejuízo alheio. 50 mil denários. Um denário era uma moeda de prata que equivalia a um trabalho de um dia. 50 mil dias de trabalho queimado. Que prejuízo. Não era prejuízo, era ganho. Porque quando você perde alguma coisa por causa da causa de Cristo, não é prejuízo, você está ganhando, irmãos. Às vezes você perde tudo, e você fala: pastor, eu perdi tudo. Não, você não perdeu nada, você ganhou tudo. Porque se você perdeu tudo por Jesus, você ganhou tudo. Você agora tem tudo. Aquelas pessoas eram transformadas. A Bíblia mostra o que acontece quando a igreja se move na sociedade. Alguns que não estavam conectados com a igreja queriam se mover no poder da igreja, mas quando a igreja se move, acontece libertação, arrependimento e mudança radical de vida. Nós somos a igreja de Jesus para transformar a sociedade. Nós somos a igreja de Jesus para desfazer as obras do diabo e libertar as pessoas. Agora, como virtude, somos parte da igreja de Jesus e temos uma responsabilidade. Deixa eu ler para você algumas das nossas responsabilidades como comunidade. Somos uma igreja para mudar a cidade, somos uma igreja para transformar casamentos, somos uma igreja para influenciar a cultura através de música, através de palavra, somos uma igreja para abrir escola. É isso, nós temos sonhado com a abertura de uma escola, irmãos, para as nossas crianças e adolescentes. O Senhor vai nos dar, eu não sei quando, mas o Senhor vai nos dar. Escuta isso, vocês vão ver em algum tempo, nós vamos ter uma escola para influenciar pessoas. Pastor, mas escola dá prejuízo. Não importa se dá prejuízo ou lucro, no reino de Deus nós não computamos prejuízo ou lucro, nós computamos transformação de sociedade, transformação e libertação. A igreja, virtude, existe para influenciar políticos. Eu não tenho medo de político, irmão. Eu sei quem eu sou. Nós precisamos influenciar. A igreja influencia homens e mulheres de negócios. Na virtude nós temos muitos empresários e empreendedores. Quando eles estão lá diante de problemas, não acha que eles vão para os advogados, que eles vão para os contadores? A primeira coisa que eles fazem é buscar conselho em quem tem revelação da palavra. Porque as verdadeiras estratégias não vêm da universidade. As verdadeiras estratégias vêm de uma cultura celestial, irmãos. Quando você olha para Jesus, já está tudo pronto. Antes da necessidade, Ele é a provisão. Antes da doença, Ele é a cura. Antes do problema, Ele é a solução. Aquilo que você nem sabe que vai acontecer, Deus já sabe e tem a solução para você. Ele é a solução que a gente precisa. Por isso, a igreja escandaliza o mundo. O viver da igreja é contraditório ao viver do mundo. Na igreja nós vemos coisas que no mundo é impossível de acontecer. É na igreja que a gente vê gente que não tem dinheiro juntando o pouco dinheiro que tem para juntar gente que tem menos dinheiro ainda. É na igreja que a gente vê pessoas que estão com um casamento às vezes não tão bom, quando encontra alguém com um casamento pior. Gente, vamos fazer as pazes aqui, vamos orar pelo irmão que está pior que nós. É na igreja, irmãos, que a gente vê gente que ganha carro de outra gente que fica a pé. É na igreja que a gente passa noites acordado, chorando com quem está chorando e sorrindo com quem está sorrindo. Ontem eu recebi muitas mensagens de aniversário, e como é lindo ver o poder da igreja. É claro que as pessoas sempre centralizam isso numa pessoa. Pastor, depois que eu entrei na virtude, a minha vida foi transformada. Ainda bem que não sou eu que transformo, somos nós. Às vezes eu nem abracei, eu nem falei, eu nem visitei, mas o poder do corpo, o poder da unidade. Nós somos a igreja viva. Essa igreja transforma, ela liberta, ela cura, ela muda. Então nós precisamos entender que se tirar a igreja do mundo, o mundo vira um caos. Aliás, deixa eu te dar um conselho: entra para a igreja antes dela ser retirada do mundo, porque depois que a igreja subir, vai ficar uma bagunça aqui, irmão. Aliás, se você quiser ficar com o meu patrimônio,
Eu deixo escrito. Não, é isso aí. Eu também acredito, eu vou para o céu com meu Senhor. Glória a Deus, irmão. Nós precisamos entender que a igreja é a solução de Deus para a sociedade. Quem recebe essa palavra hoje? Eu quero terminar essa palavra convidando você a ficar de pé, e nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13. Aleluia. Coisa linda é a igreja de Jesus, irmão. A igreja, quando se movimenta, ela influencia, mas quando ela para, ela negligencia. E nós não somos negligentes, irmãos. Nós somos sábios edificadores. Nós somos construtores do reino de Deus. Através de nós, a poderosa e gloriosa igreja vai viver os seus melhores dias. A cidade de São Paulo vai ter resposta. Os moradores desse bairro vão ter resposta. Os teus vizinhos vão ter resposta. Os colegas de trabalho vão ter resposta. As pessoas que estudam com você vão ter resposta. As pessoas que andam perto de você vão começar a ser influenciadas pelo poder de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você é sal e você é luz. Fala assim: como sal, salgue, e como luz, ilumine. Agora olha bem no olho dele e fala assim: não apague a tua luz. Já viu um carro andando na rodovia com o farol apagado? É um perigo, irmão. Se você é um motorista que encontra com um carro apagado, você fica: meu Deus, o que é isso? Era para ele estar aceso, era para ele estar brilhando, era para ele estar iluminando, andando com segurança. Por isso não apague a tua luz. Por isso eu quero pedir para você agora junto comigo ler o versículo 16, que diz assim, vamos lá, nós vamos ler juntos como igreja vitoriosa, amém? Antes da gente ler, dá uma respirada bem funda aí. Toma ar para você não parar na metade da leitura. Vamos lá, 1, 2, 3 e... assim a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Para que os homens têm que ver as minhas obras? Para que eles possam dar glória a Deus. Não, pastor, eu não quero que ninguém veja o que eu estou fazendo. Precisa ver, filho. Precisa ver como você vive casamento, precisa ver como você educa os teus filhos, precisa ver como você vive negócios, precisa ver como você se comporta na educação, precisa ver como você dirige o teu carro, precisa ver como você aconselha. O mundo precisa ver. Para quê? Para dar glória para Jesus. Então vou te dar um conselho: para de reclamar da internet, irmão. Começa a postar coisa que vai mudar, transformar situações. Ah, pastor, mas eu não tenho influência. Tem sim. Dentro da tua casa você influencia nos teus filhos. Lá no teu trabalho você influencia aquele pequeno pedaço de lugar. Se você estuda, você influencia 1 ou 2. Não, pastor, eu não influencio, ninguém me dá ouvido. Dá sim, fica tranquilo. As pessoas mais influentes tomam mais pauladas. Você precisa aprender que Deus te deu influência na sociedade. E não é para você ficar famosão não. E tudo bem, se Deus te fizer famoso, por favor, use a fama para conhecerem Jesus. Se um dia Deus te colocar sobre muitos, se um dia Deus te der milhares de seguidores no Instagram, milhões de seguidores nas redes sociais, use isso para que o mundo veja a glória do Pai. Não tenha medo. Não tenha medo. A minha oração é a oração de Jesus nessa noite. Eu não peço para que você saia do mundo, mas eu peço para que o Senhor te livre do mal, te dê autoridade para pisar nessa terra, declarando o nome de Jesus em todos os lugares. Somos a igreja, somos o corpo vivo de Jesus e temos o poder de influenciar a sociedade.
Eu quero terminar esse momento fazendo um convite. Talvez você ouviu essa palavra, mas ainda não faz parte da igreja de Jesus. Talvez você é um simpatizante domingo após domingo, mas você nunca levantou a tua mão dizendo para o Senhor Jesus: eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, como dono da minha vida. Eu quero entregar para o Senhor o meu coração e os meus dias. E essa noite é a oportunidade que talvez o Senhor está te dando para fazer parte da família poderosa de Deus e começar a mudança social e transformação das pessoas que estão ao seu redor. Se você hoje deseja receber Jesus como teu Senhor, como dono da tua vida, eu quero te conhecer. Fica tranquilo, nós não queremos te constranger, eu só quero que você levante a sua mão para poder orar por você. Se há alguém aqui que deseja hoje receber Jesus, levanta a mão assim bem alto para eu poder conhecer. Não sei se tem alguém. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Amém. Somos igreja. Como é bom poder pregar para a igreja de Jesus. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque você é abençoado enquanto você não sabe, mas depois que você sabe, você se torna responsável. Somos a igreja de Jesus. Levanta bem alto a sua mão e diga assim: eu sou a igreja com o meu irmão. Somos a igreja, somos família e somos influência na sociedade. Levanta sua mão e comece a orar. Diga: Senhor, me dá essa consciência de influência. Eu quero orar para que o Senhor toque você e te faça um grande influente na tua esfera de atuação, em nome de Jesus. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vamos dizer teu nome agora. Levante a voz, virtude.
destrói cadeias, dissipa as trevas, agarra na mão dessa pessoa que está ao seu lado aí. Una aqui os corredores. Eu quero pedir para você que você possa orar pelo teu irmão, dizendo: somos a igreja e temos o poder de influenciar a sociedade. Ore por ele, ore por ele, ore e declare: Senhor, nos ensina como igreja nos movimentar para influenciar essa cidade, influenciar a cultura, influenciar a medicina, influenciar a educação, influenciar as artes, influenciar os esportes, influenciar a economia, influenciar as famílias, os casamentos. Senhor, levanta a tua igreja nesses dias. Levanta, eu oro para que cada um aqui seja responsável com os seus princípios e valores, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus uma igreja santa, uma igreja santificada na verdade, uma igreja coberta pelo sangue do Cordeiro, uma igreja que anda na graça do Senhor, uma igreja que se acrescenta cada dia mais pelo poder do Senhor. Eu oro e abençoo você, irmão. Eu abençoo a sua casa, o teu casamento. Eu abençoo a tua mente, o teu coração. Eu abençoo a tua saúde física e emocional. Eu abençoo o teu trabalho. Eu abençoo aquilo que você faz com as tuas mãos. E declaro que o Senhor Jesus, através da tua vida, seja glorificado. Que cada movimento teu seja uma influência para a sociedade. Que se você trabalha em casa, se você trabalha andando nos lugares, você possa ter essa consciência. Como parte da igreja de Jesus, você influencia e transforma a sociedade. Eu oro para que essa palavra seja selada no teu coração e que ela continue falando e reverberando dentro de você. Em nome de Jesus, eu oro para que você saia daqui abençoado, transformado, cheio da glória de Deus. Descanse a noite regeneradora do seu sono e acorde para viver uma semana incrível. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do poderoso Espírito Santo seja sobre a tua vida, desde agora e para sempre. Amém.